Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a religião do hermetismo. Hermetismo, você já ouviu falar sobre essa religião do hermetismo? Se vocês já ouviram falar, me conta aqui nos comentários. Então a gente vai falar sobre a religião, qual é assim os hábitos, enfim, se tem algum deus ou se tem alguma lei, enfim. Pra dizer a verdade a vocês, me chamou muita atenção essa religião, porque na verdade eu nunca tinha, assim, a que eu mais sei, né, de falar assim mais sobre a religião que eu passei foi a do cristianismo, mas sobre o hermetismo eu nunca ouvi falar sobre essa religião. Mas a gente vai ficar sabendo nesse vídeo. Fique até o final desse vídeo para você poder saber mais sobre as religiões, tá bom? A religião do hermetismo ou hermetismo, é uma tradição de filosofia e religiosa baseada principalmente em textos pseudepigraficos atribuídos a Hermes, trismésticos e também alguns dos princípios do corpo doutrinado do hermético são: primeiro, pensamento simbólico; 2. Homem como símbolo emblemático do mundo em relação a microcosmo e macrocosmo; terceiro, a anima mundi, a teoria das correspondências entre os níveis; a complementaridade dos apóstolos; a meditação como uma técnica para ascender a mente individual, a região da grande mente; 7. A vida como a transmutação pessoal. Segundo os hermetistas, a alquimia não seria uma mera protociência, mas uma linguagem codificada por meio de símbolos que permitem ao iniciado acessar uma percepção de ordem supra-histórica, na qual a natureza e o próprio homem estão em um estado de criação. A teoria hermética teve influência decisiva em várias correntes filosóficas, religiosas e esotéricas, bem como na arte, principalmente na literatura, da música e na pintura, tendo grande importância durante o Renascimento e a Reforma. A tradução afirma ser descendente de uma prisca em teologia e a ideia de que existe uma teologia simples e verdadeira, que está presente em todas as religiões e foi dada por Deus ao homem na antiguidade. Escritos hérmicos, também chamados de hermética, obras de revelações sobre os assuntos ocultos, teológicos e filosóficos, atribuídos a um deus egípcio, Tote. Grego Hermes, Trismegistus, Hermes aos 3 vezes maior, que se acreditava ser o inventor da escrita, patrono de todas as artes, dependem da escrita. A coleção escrita em grego e latim provavelmente data de meados de primeiro ao final do século 3 né? Foi escrito uma das diálogos platonôdicos que divide-se em duas classes principais: hermetismo popular, que lida na astrologia e a outras ciências culturais, ocultas, e o hermetismo aprendido que se preocupa com a teologia e a filosofia. Ambos parecem ter surgido na complexa cultura greco-egípcia do período ptolomaico e romano, do que o Renascimento até o final do século, no século XIX. E aí, a literatura hermética popular recebeu pouca atenção acadêmica. Estudos mais recentes, entretanto, mostram que seu desenvolvimento percebeu
precedeu e do hermetismo, né, erudito, que reflete ideias e crenças amplamente defendidas no início do Império Romano e, portanto, significativas para a história religiosa e intelectual da época. Na era helenística, houve uma desconfiança crescente do racionalismo grego tradicional em uma quebra de distinção entre a ciência, a religião e Hermes, né? Era apenas um dos deuses e profetas, principalmente na orientais. E a quem as pessoas voltaram para obter uma sabedoria divinamente revelada. Mas aí qual é o conceito do hermetismo? O hermetismo é um rótulo usado para designar um sistema filosófico que se baseia principalmente nos supostos ensinamentos de Hermes, Trismegistus e uma lendária combinação helenística dos deuses gregos. Hermes era dos deuses egípcios de Tote. Esses ensinamentos são contidos nos vários escritos atribuídos a Hermes, hermetística, que foram produzidos ao longo do Império abranger muitos séculos, de 300 e 100 e 200, e podem ser muito diferentes em conteúdo e escopo. Um dos usos mais comuns dos rótulos é se referir ao sistema religioso filosófico, que até mesmo a religião do satanismo, que eu até saiu um vídeo meu lá no canal aqui anteriores, é uma religião filosófica, né, de vida. Então, é uma religião, uma das religiões também, essa que eu tô falando aqui, é uma das religiões filosóficas também. O mais famoso é que, os quais é o Corpus Hermeticum, é uma coleção de 17 herméticos gregos tratados e escritos no século 100, né, no ano 100 ao 300. Esta forma histórica específica da filosofia hermética, e às vezes mais restritivamente chamada de hermetismo, para desigualá-lo nas filosofias inspiradas pelos muitos escritos herméticos de um período e natureza completamente diferente. Um termo mais aberto é o hermetismo, que pode se referir a uma ampla variedade de sistemas filosóficos e baseados em escritos herméticos, ou mesmo apenas um assunto geralmente associado a Hermes. Mas, notavelmente, uma alquimia costumava ser chamada de arte hérmica ou filosofia hérmica. O uso mais famoso do termo, nesse sentido mais amplo, está no conceito de hermetismo renascentista e que se refere a ampla gama de filosofia modernas inspiradas, por um lado, por Marcílio Ficino, que foi em 1433 1499. A tradução do Lodovico. Em 1964, o francês Yates apresentou o teste de que os herméticos renascentistas, ela chamou de tradição hermética, foi um fator crucial no desenvolvimento da ciência moderna. Embora o teste de Yates tenha sido amplamente rejeitado, um importante papel desempenhado pela ciência hermética é uma alquimia no pensamento de figuras como Jean-Baptiste van Helmont, que é de 1580 a 1644, né? E ao longo da sua história, o hermetismo esteve intimamente associado à ideia de uma sabedoria divina primitiva e revelada apenas para um antigo dos sábios, como os Hermes Trismegistus. Na Renascença, isso desenvolveu na noção de uma prisca teologia antiga, que afirma que uma teologia única e verdadeira que foi dada por Deus é um dos primeiros humanos, vestígios de qual ainda podem ser encontrados em vários sistemas antigos de pensamento.
Pensadores como Giovanni Pico della Mirandola, né? A teologia antiga poderia ser restritiva estudando o que não se considerava ser os escritos, mas ainda os antigos ainda existissem, como aqueles atributos de Hermes, mas também aqueles atributos para, por exemplo, Zoroastro, né? Ou Pitágoras, ou Platão, ou Caldeus, ou Cabala. Isso logo evoluiu para a ideia proposta pela primeira vez por Agostinho Stelco em 1497 e 1548, que é uma das mesmas verdades divinas por ser encontrada nas tradições religiosas filosóficas de diferentes períodos e lugares, todas consideradas como diferentes manifestações da mesma filosofia perene universal. Nesse contexto perennialista, o termo hermético tendia a perder ainda mais sua especificidade, eventualmente se tornando um mero provérbio para o suposto conhecimento divino dos antigos egípcios, especialmente no que se refere à alquimia e à magia. Apesar do uso ocasional de textos e conceitos de Hermes autênticos, esse genérico é um pseudo histórico de um termo que foi muito popularizado pelos ocultistas no século XX e o século XIX. Alguns dos princípios do corpo doutrinado do hermético são pensamento simbólico, homem como simbólico, né, que eu falei aqui. Agora vamos saber aqui qual é a evolução dos anos, né? Quais são as leis. Será que existem leis dessa religião? Não sei. Porque os hérmicos... Vamos ver aqui as leis. Quais são os deuses, né? Na verdade, o deus dos herméticos. Então, minha gente, essa religião, ela não tem um Deus assim, apenas um Deus. E sim, ela faz dela mesma, seu corpo, uma pessoa que segue essa religião, ela vê ela como seu próprio Deus e também vê a natureza do universo, como o Sol, como as coisas mais importantes, né? Digo, o universo, a luz do universo, a força do universo, como um Deus também. Então, eles fazem assim, eles vê eles como um Deus, né? Não tem um Deus específico, né? Eles fazem suas ciências, suas orações, até mesmo tem uma data certa para eles poderem fazer suas orações também, né? As leis do hermetrismo, né? Hermetrismo é o Cabalion, que são 7 ou principais leis herméticas que se baseiam nos princípios incluídos no livro, que se reúnem em ensinamentos baseados. Então, Cabalion seria um derivado grego, né, da mesma raiz da palavra Cabala, que é o hebraico, significa recepção. Um livro descreve as seguintes leis herméticas, que são a lei do mentalismo, né? O todo é mente, o universo é mental, né? Segundo é a lei da correspondência, o que está em cima como está embaixo, e o que está embaixo é o que também está em cima. Terceiro é a lei da vibração, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Terceiro, a lei da polaridade, né? Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto, tudo tem o igual, o desigual, são as mesmas coisas. O extremo de tocam, né? Todas as verdadeiras são as meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Então, existe o homem, existe a mulher, existe uma orelha, existe outra orelha, existe 2 olhos, existe o que? Existe tudo é duplo, né? Tem o demônio, Satanás, né?
o bem e o mal, tem o que? Tem o negativo, tem o positivo, tem o verdadeiro, tem uma mentira, tem o yin yang, tem o que? Tem 2 braços, 2 pernas, né? Tudo é duplo, né? Tem o esquerdo, tem o direito, né? Tudo tem um 2, né? Tudo é 2, né? Outra coisa também, a lei do ritmo. Tudo tem o fluxo e o refluxo. Tudo tem sua margem, tudo sobe e desce. O ritmo é a concepção. Terceiro, quase a última, né? A lei do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta em todos os planos de criação. A lei da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de casualidade e mais nada escapa da lei. Estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Nos primeiros tempos existia uma compilação de certas doutrinas básicas no hermetismo, transmitidas de mestres e discípulos, a qual era conhecida sob o nome de Cabalion. A palavra Cabalion, na linguagem secreta, significa tradição ou preceito, manifestado por um ante de cima. Esta palavra tem a mesma raiz que a palavra Cabala, vida ou entre manifestados, como acréscimo do ion ou o eon dos gnósticos. Esses ensinamentos contudo, conhecido por vários homens e que foi transmitido dos lábios e ouvidos desde muitos séculos. Esses preceitos nunca foram escritos impressos, né? Até chegar ao nosso conhecimento, sendo uma coleção de máximas, conceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes do hermetismo. No Velho Egito, saíram dos preceitos fundamentais, esotéricos e o cultos, né? E tão fortemente tem influência as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides da Esfinge, né? Foi a pátria da sabedoria secreta, dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. Então vocês veem lá aquela pirâmide, né? Que você costuma muito ver lá no Egito. Até mesmo nas algumas igrejas evangélicas, digamos da Universal, que tem a pirâmide assim, né? Essa pirâmide tem muito significado em relação ao que? Tudo que os líderes religiosos, que os prefeitos, os governos, estão tudo lá em cima, né? Estão tudo aqui, ó, no topo, né? Lá no topo. E lá embaixo, né, que é essa parte aqui, que é assim, né? Aqui a gente tá aqui, ó, embaixo, que você vai ver muito comum que nas pessoas, nos fiéis, né, dentro dos templos, dos escravos, enfim, das pessoas mais pobres, pessoas com baixas, enfim, que não é nada, né? Muito que não tá como governo, não tá como presidente, não tá como um líder religioso, não tá como maçom, né? Enfim, mas essa pessoa, mas quem sustenta, a gente estamos aqui, né? Embaixo, nós, pessoas, nós seres humanos, escravos do sistema, né? A gente estamos aqui embaixo e eles estão lá em cima. Quem está sustentando o topo deles, que estão lá em cima, assim, né? Eles estão aqui, bem aqui em cima, bem aqui no topo, lá em cima. A gente tá lá embaixo. E quem sustenta o lá de cima somos nós, escravos, nós, pessoas que
aí estamos apoiando esses tipos de presidente ou governo, né? Esses líderes religiosos aí de sistemas religiosos que são bilionários, né? Que estão aí no topo por conta da gente. Então, estamos aqui embaixo. Então, a gente que tá dando aí um sustento deles não caírem lá do topo. Então, eles estão lá no topo, eles que mandam você. É que nem um gado, né? Eles que estão ali mandando as pessoas, dirigindo o que as pessoas devem fazer das suas vidas, né? Você estudar, você anda para a direita, anda para a esquerda, eles que mandam na gente, né? Estamos escravos do sistema. Eu digo sistema, eu digo vários sistemas, né? Que a gente estamos escravos até no dia de hoje. Então, a filosofia das Hermes, da religião, elas falam um pouco sobre isso, da esfinge, né? Que foi a pátria da sabedoria secreta, de ensinamentos místicos, né? As nações receberam dela a doutrina secreta. No Antigo Egito viveram grandes adeptos, mestres que foram superados. Raras vezes foram igualados, né, nos séculos e que se passaram desde o tempo dos grandes Hermes, que entre os grandes mestres do Egito eram conhecidos como mestre de mestres, e foi o pai da ciência, oculta, fundador da astrologia, descobridor da alquimia, né? E o suposto de Hermes viveu pelo ano de 2700, quando o Egito já estava sob o domínio dos reis pastores. E todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegistus foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. E os principais da verdade são 7. Aquele que conhece perfeitamente e possui chave mágica com qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente, né? O conteúdo da tábua da esmeralda, né, dos textos dos corpos de Hermeticon foram compilados e interpretados por grão de mestre da Escola Internacional do Rosacruz, né? Enfim, é uma religião interessante, né? O que vocês acham sobre essa religião? Eu vou mostrar algumas imagens aqui, né? Algumas religiões, na verdade, a religião dos Hermes, né? As imagens aqui para vocês verem, pra vocês terem uma noção, né? Ó, aqui o sol, né? O sol, as árvores, a natureza, né? Aqui, ó, tudo tem um 2, ó. A lua, o sol, né? A natureza, o homem, a mulher. A pirâmide. Quem tá na pirâmide? Quem tá lá no topo? Quem tá lá no topo? Peraí, não tá focando. Os líderes religiosos. Aqui, ó, a pirâmide, né? Vocês estão vendo aí a pirâmide? Quem tá lá no topo? Os líderes religiosos, os padres, enfim, os governos, enfim, os presidentes, enfim, quem tá no topo são eles. A gente que tá aqui embaixo. Mas isso aqui, essa parte aqui do amarelo, né, que vocês estão vendo, é porque não tá focando porque dá luz. Ó. Aqui agora deu pra ver. Essa parte amarela aí, a gente estamos lá embaixo. A gente tá nessa parte aqui, ó. Eles estão aqui em cima, que são eles, a gente somos escravos do sistema. Então, estamos sendo escravos até no dia de hoje, né? Isso que é o significado da pirâmide. Mas a pirâmide do Egito foram uma civilização, né? Que até tem vídeo meu aqui no canal explicando melhor que não foram os egípcios que fizeram. Que através dessa pirâmide que trouxeram muitas, até mesmo energia elétrica, né? Que até mesmo tem um cara aí que descobriu a energia elétrica e tudo mais, que estudou muito, né? Leonardo da Vinci, não, o outro lá, que eu esqueci o nome dele. O Tesla, né? O Tesla. Então ele estudou a pirâmide. A nossa energia elétrica veio de lá. Porque através dos estudos que a gente temos essa energia elétrica. E veio por conta da pirâmide. Porque a pirâmide
ela tem ali uma energia. E é mais do que uma energia espiritual, é mais do que espiritual, é uma energia do universo, assim, sabe? Então, vou mostrar mais algumas fotos aqui. Tem aqui, ó, né, o olho que tudo vê, né? A pirâmide, é o sol, é a pombinha lá do Espírito Santo, né, que para os cristãos. Então, esse olho que tudo vê, quem está nos vendo? Quem está aí, né, olhando, nos observando, quem está por dentro de tudo, né? Vocês sabem, né? Então, minha gente, é um dos deuses solares, né? Digamos que os antepassados eles adoravam muito o sol, né? Não é à toa que tem os deuses solares, né? Aí você vai ver isso aqui, né? Vocês me contem nos comentários se vocês já ouviram falar sobre essa religião, né? De Hermes. Eu vou até limpar meu filho, que tá cagado aqui. Mas é isso. É mais uma religião mais para a espiritualidade, né? Da natureza. Eles adoram o sol, né? Eles fazem as suas orações para o sol, né? E eles são uma religião muito antiga, né? Que não sei se existe aí, eu falei algumas leis delas, né? Das leis do hermetismo. Então é isso, tudo causa um efeito, né? Tudo que você faz alguma coisa, tudo que você planta, você vai colher. Então é tudo uma troca, né? O que você dá, você recebe. Então tá tudo de acordo com a lei, né? É o que a religião do hermetismo ela traz. O que vocês acharam sobre essa religião, minha gente? O fundador, vocês sabem que essa religião ela veio do Egito, né? Vocês sabem. O pessoal já lá daquela época já tinha muita ali sabedoria, né? Já tinha conhecimento sobre essas coisas, né? Do universo, sobre essas coisas, né? Que a gente sabemos de hoje, que a gente só vem descobrir hoje, né? Mas isso já é muito antigo lá no Egito, né? Então é isso, minha gente. Não tem muito mais o que falar, né? Nessa religião. Hermetismo. Tem essa foto aqui também, ó. Do hermetismo. Então, da água, né? Então eles amam muito, eles mexem com muitos elementos da natureza, né? Eles dão muito valor, aí essas coisas da natureza, né? Usar a natureza, o sol, a água, tudo. Eles dão um valor muito a essas coisas. Então é isso, minha gente. Ó, a lei do Cabaleão, né? Lei do Cabaleão. Então é isso, minha gente. Tem até livros, tá bom? Eu recomendo bastante vocês pesquisarem mais sobre essa religião, né? Existem vários livros para você poder colocar em prática. Conhecer mais sobre as religiões, né? Aqui, minha gente, ó, o símbolo aí, né, do Cabaleão, dos sete herméticos. E os praticantes dessa religião, claro que tem muito lá no Egito. Acredito eu que também tem brasileiros também, né, aqui do Brasil, que também praticam essa religião. É uma religião que você não precisa... Claro que eles fazem o bem também, não é uma religião que só faz o mal. Porque eles acreditam ali na força, né? Da energia, do que você dá, você recebe. Então eles não fazem o mal, eles não praticam ali aquele ritual, mas eles usam mais magia, né? Em relação a fazer algumas coisas da natureza, enfim, para poder... Como todas as religiões fazem, né? Não vejo nada de diferença em relação a isso.
Mas é basicamente isso, minha gente. Ó, vocês estão vendo algumas imagens aí, né? Que eu tô mostrando pra vocês. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e tchau.